E aí pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Felipe, eu faço parte aqui da Conexão Talento e hoje eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês. Vocês sabem usar o DISC da forma correta? E aí, pra quem não sabe, o que é o DISC? Muitos podem estar se perguntando, né? Quem é da área de RH já tá cansado de ver esse teste rodando por aí. Tem cursos, tem muitos materiais disponíveis na internet, mas basicamente o DISC é um teste que vai fazer o mapeamento do seu perfil comportamental. E essa ferramenta, ela vai dividir os nossos perfis comportamentais em 4, que são eles: o perfil executor, o perfil comunicador, o perfil planejador e o analista. E aí é muito importante entender que todos nós temos um pouquinho de cada perfil. E essa ferramenta vai justamente mapear quais são aqueles perfis que são mais preponderantes. Mas aí, antes de questionar se você está realmente usando o DISC, essa ferramenta que é tão poderosa e tão simples ao mesmo tempo, de forma correta, vamos entender um pouquinho melhor desses 4 perfis. Os executores, por exemplo, são aquelas pessoas super autoconfiantes, são destemidas, elas pegam o desafio e elas gostam do desafio e elas vão lá e enfrentam ele da forma que elas conseguirem. Não precisa ficar muito tempo pensando, é ir lá e agir. É assim que os executores são. Os comunicadores eu não preciso nem falar, né? Você já deve ter conhecido um por aí. Os comunicadores são aquelas pessoas mais falantes, otimistas, muitas vezes com energia lá em cima, adoram falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Os planejadores, por outro lado, são pessoas mais reservadas. Eles gostam de ter todo o planejamento bem definidinho, gostam de pensar muito antes de tomar uma ação. Eles têm um ritmo ali que é mais estável, se a gente for pensar no executor, né, que é mais agitado, gosta das coisas para ontem. Planejadores, eles são mais estáveis, eles gostam de ter esse tempo antes de tomar uma decisão importante. E mais estáveis ainda são os analistas. Esse perfil, ele é muito caracterizado pela atenção aos detalhes. Então é aquela pessoa que não deixa nada passar. Você tem algum amigo ou alguma amiga que sempre pede para revisar os textos? Talvez você seja uma pessoa analista e não saiba, e ela tá confiando em você. E agora que a gente já falou um pouco mais sobre o que são os perfis, eu pergunto: será que você consegue ter ideia de qual é o seu perfil? Porque é muito comum, a gente ouve essas descrições e automaticamente já fala: opa, eu sou executor com certeza. Não. Eu sou mais atento a detalhe, então eu com certeza sou um analista. Então, se você se identificou com algum desses perfis, talvez aí esteja o primeiro erro. Sem realizar o DISC e sem uma devolutiva e uma análise dos relatórios e dos resultados, não é possível você dizer de fato qual é o seu perfil, mesmo que você suspeite, tá bom? E por que eu digo isso? A verdade é que o DISC é uma ferramenta que ficou muito popular dentro dos RHs e dentro das empresas de uma forma geral. E apesar de ser uma ferramenta muito poderosa e simples ao mesmo tempo, ela não se trata de uma ferramenta simplória. Então nós temos que ter muito cuidado na hora de abordar os perfis, na hora de abordar a forma como vamos trabalhar com aqueles perfis e para onde vão essas informações. Por isso, é muito importante ter profissionais que são realmente capacitados em aplicar, ler e fazer a devolutiva dos resultados do relatório do DISC. Aqui na Conexão, por exemplo, só quem pode fazer isso são os consultores de RH que são certificados a utilizar essa ferramenta. E é por isso que o segundo erro de muitas empresas é justamente não capacitar os profissionais e não capacitar os times, achando que o DISC é muito fácil, muito simples, não precisa de muito estudo. E isso não é verdade. Ainda falando dos perfis, outro ponto muito importante e que muitas vezes aparece de maneira muito errada dentro das empresas é usar o DISC para estereotipar os profissionais e os colaboradores. E por que eu digo isso? Tem uma frase que eu gosto muito de falar que é: o dedo diz que não é de destino. Apesar dele traçar o seu perfil comportamental, ele não é capaz de dizer quem você é na sua totalidade. Ele está falando apenas de uma dimensão, de tendências de comportamento, mas ele não é signo, ele não é um mapa astral e ele não vai definir o seu futuro. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento e que vai ajudar você a trilhar a sua jornada profissional. Então agora vamos falar do que importa. Quais são as perguntas norteadoras que vão garantir que você vai realmente usar o DISC da forma certa? A primeira pergunta é: por que você quer usar o DISC?
Eu sei que é um questionamento que pode parecer até simples demais, mas ele é muito importante, porque você quer usar o DISC para selecionar um candidato? Que perfil que você quer? Muitos profissionais de recrutamento e seleção usam o DISC, mas na verdade eles não sabem que perfil eles querem. Então é necessário entender primeiro. Em uma vaga de vendas, por exemplo, é natural que a gente queira um comunicador e times de vendas geralmente têm muitos comunicadores. Então você precisa definir. Você precisa de mais um comunicador para integrar esse time? Talvez você precise de um comunicador analista para fazer uma venda mais técnica com aqueles clientes que são mais exigentes? A partir daí, você vai ter clareza do porquê que você está usando o DISC. E nem só falando de recrutamento e seleção não, tá bom? Porque o DISC ele tem muito valor no desenvolvimento das organizações. Já pensou que incrível você ter mapeado todo o perfil comportamental da sua empresa? Entender se o seu time de vendas tem ali muitos comunicadores, se o seu time de marketing tem muitos planejadores. Aqui, por exemplo, a nossa líder de marketing é uma comunicadora gigantesca. Esse é um dos maiores valores dessa ferramenta, porque ele vai te ajudar a conduzir treinamentos, por exemplo, a entender como se posicionar diante de cada time, de cada pessoa, quais são as maiores necessidades dos seus colaboradores. Tendo esse perfil mapeado, você tem um porquê bem estabelecido e você entende a razão de estar usando aquela ferramenta. A segunda pergunta, muito importante, é: em qual contexto que você vai usar o DISC? Muita gente acha que por ser uma ferramenta simples, é possível fazer de qualquer forma, fazer a devolutiva dos resultados da mesma maneira para todos os colaboradores, e isso não é verdade. Todos os ambientes são diferentes, pessoas são diferentes, times são diferentes, empresas são diferentes. Então, em qual contexto você está inserido? Você tem que fazer a devolutiva do DISC em um plano de ação com um alto executivo ou com um profissional júnior que acabou de chegar no mercado de trabalho e está super empolgado e que talvez não entenda nada dessa ferramenta? O quanto de informação que você vai precisar passar para um profissional de RH e o quanto de informação você vai precisar passar para um time de marketing? E de que forma você vai passar essa informação e garantir que todos vão entender da mesma forma? Todos vão ter acesso às principais informações e vão conseguir se desenvolver a partir daquela devolutiva e a partir daquele resultado. Entender o contexto é muito importante para que você consiga produzir ações que vão ser efetivas e transformadoras. E já que a gente está falando de promover a transformação, a terceira e última pergunta mais importante para garantir que você vai usar o DISC da forma correta é: o que você vai fazer com os resultados? Porque é muito bacana mapear, devolver, é um momento muito gostoso você ter aquela troca com a pessoa que está entendendo qual é o perfil dela, entendendo se faz sentido, em quais contextos ele apareceu. Mas e aí, o que a gente vai fazer com o resultado? É muito importante que você garanta o sigilo dessas informações e as use da melhor maneira possível. Como? Isso vai depender dos seus objetivos que você definiu lá atrás com o seu porquê. Mas o DISC pode auxiliar muito no desenvolvimento das equipes, no desenvolvimento dos times e inclusive no crescimento pessoal e profissional. É por isso que é uma ferramenta auxiliar. Como eu havia falado, o dedo DISC não é de destino. Então ele não vai ditar a sua carreira, ele não vai ditar quem você é. Vai te ajudar a entender o que você precisa, quais são as suas necessidades profissionais e aonde você quer chegar. Agora que eu já joguei essas perguntas aí no ar, eu queria contar um pouquinho de como que a gente fez aqui na Conexão. Todos os Connects tiveram um perfil comportamental mapeado e nós realizamos uma devolutiva em grupo. Tava achando que era só individual, né? Mas tem também a modalidade em grupo, onde nós tiramos uma tarde para falar sobre o DISC, compartilhar os perfis comportamentais, entender um pouquinho de como cada um funcionava e quais eram as maiores necessidades, compreender cada uma das equipes e a partir disso nós temos criado ações muito baseadas nesses resultados e que vão atender essas necessidades. E para vocês terem ideia de como esse perfil é importante pra gente, cada Connect tem ele no próprio crachá. E como a gente já sabe como funciona mais ou menos, nós temos ideia de como abordar cada pessoa e de qual é o jeitinho de cada um. E aí, me conta, você curtiu esse vídeo? Gostou das dicas? As perguntas foram boas? Então se inscreve no nosso canal, comenta o que você achou, me conta, por favor, se você já usou o DISC. Se você tem dúvidas, eu vou estar aqui para te ajudar. E não se esqueça de acompanhar a Conexão Talento nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, TikTok. no TikTok. É muita rede social. Behance, são 7. Site, tem blog, tem coisa. Gente, tem muita coisa. E por favor, acompanhe os artigos no nosso blog que eles estão incríveis. E não esqueçam de deixar aquele like maroto aqui, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.